Sejam bem-vindos. E retomando nossa programação, teremos agora a exposição do painel Controle Social, Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais. Então, convidamos o senhor Fernando Prioste, que já está subindo aqui para participar da mesa, nosso palestrante. O senhor Hamilton José da Silva, presidente dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, e o presidente de mesa, o promotor de justiça, Dr. Danilo Pinho Nogueira. Sejam todos muito bem-vindos. E já convido o Dr. Danilo para fazer a coordenação deste painel. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, dando continuidade, vamos contar agora com a fala do Fernando Prioste. Primeiramente, vou apresentar. O Fernando é graduado em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, e mestrando em Direito Socioambiental pela PUC Paraná. Atualmente é coordenador executivo e assessor jurídico na Organização de Direitos Humanos Terra de Direitos. Agradecemos, desde já, é uma enorme satisfação para nós, o Ministério Público, recebê-lo em nossa casa, e temos a certeza que contribuirá muito com esse evento que começou hoje e vai se estender até amanhã. E sabemos da importância da sua participação. Então, desde já, fica o nosso agradecimento. O senhor fica à vontade para... Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de iniciar cumprimentando o Ministério Público, os membros da mesa, e o Ministério Público, sobretudo, pela realização da atividade, que, apesar de ser bastante algo bem polêmico, debatido em muitos lugares, né, não é muito comum, eu diria, ver que as instituições de justiça, como um todo, em geral, debatam esse tipo de temática relacionada a povos tradicionais e direitos, principalmente participação, né, dos povos e comunidades tradicionais no processo institucional de decisão. Acho que isso já, sem dúvida, é algo significativo e que mostra de que lado o Ministério Público busca se posicionar numa sociedade dividida, como a sociedade que a gente vive hoje. E vou também me apresentar um pouco mais, para que também possa ser possível a todos e todas identificar qual que é o meu lugar de fala, de onde eu falo e por quê. Né? Eu sou advogado popular. Advogado popular é alguém que, antes de escolher a matéria com que trabalha, escolhe o sujeito com quem trabalha. E as matérias com que eu vou trabalhar no direito dependem disso, né? Dos sujeitos, da demanda dos sujeitos e das sujeitos com os quais eu estou trabalhando. Então, a assessoria jurídica popular, ela é comprometida com um determinado projeto de sociedade. E esse comprometimento vem da construção, principalmente, dos movimentos sociais populares, né? Que, no nosso entender, são organizações da sociedade que buscam não só, inclusive, construir um projeto, uma teoria de futuro, mas, concretamente, na lida, no dia a dia, constroem também essa almejada e desejada transformação da sociedade. E eu estou no curso de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica, estou integrante do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, que é um dos conselhos que também acredito que ainda hoje tem algum poder efetivo de intervenção nas políticas públicas. Eu vou falar um pouco sobre isso. E com essa brevíssima apresentação, eu já digo logo que isso não acredito seja demérito, pelo contrário, eu acho que é quase que uma honestidade intelectual. Digo que eu não tenho nenhuma pretensão, nas minhas falas ou na minha ação política, de ser imparcial ou neutro. E isso não é nenhum demérito. Eu acho que os argumentos que eu vou usar aqui, como qualquer pessoa, eles têm que ser levados em consideração pelo seu núcleo essencial e não pela postura política, necessariamente, que a pessoa adota, embora isso tenha também implicações, né? Então, eu acredito que, na verdade, e principalmente no âmbito do direito, é quase impossível ser imparcial ou neutro na ação prática, né? Sempre a gente parte de algum referencial, de algum contexto e tem algum objetivo na ação. E a missão que foi dada, ela bate muito com essa preocupação também, porque
discutir controle social, povos indígenas e povos e comunidades tradicionais é necessariamente tomar partido. Porque para você advogar, para você abordar o tema do controle da participação social, necessariamente você toma partido da necessidade ou não de efetivar ou de ampliar esse tipo de instrumento de participação e de gestão da sociedade direta na institucionalidade, né? E acho que é importante partir de um pressuposto também, a gente estava conversando isso agorinha mesmo, que trabalhar com povos indígenas e povos de comunidades tradicionais, seja no espaço que for, é necessário partir do pressuposto de que nós vivemos uma sociedade racista que tem origem num processo de dominação colonial. E que esse racismo ele não é algo que foi dado ao acaso ou se constituiu a partir de relações esparsas e quase num determinismo social e político. É um racismo que tem origem num determinado processo de dominação colonial e que se espraia para a sociedade de hoje, ainda que ela não tenha aqueles mesmos requisitos coloniais antigos, mas tem elementos de dominação racial com esse fundo do racismo colonial, que surgiu para justificar, entre outras coisas, a escravidão, colocando e aí criando, na verdade, determinadas categorias de pessoas e de culturas, colocando-as como inferior, inclusive com relação à participação no Estado, né? Não só isso, mas também com relação à participação no Estado, falando sobre controle e participação social, né? Então, acho que esse é um pressuposto básico para trabalhar controle e participação social, porque o controle e a participação social não pode ser o espaço que o Estado dá para esse tipo de pessoa participar da institucionalidade, né? A participação social, o controle social, ele se dá de várias formas, eu vou abordar um pouquinho isso, e eu acredito que uma premissa dada é essa. Os conselhos, por exemplo, como conselhos de povos e comunidades tradicionais, eles não são o espaço de participação, eles são um espaço de participação conquistado por esses povos, né? Eles não podem ser o espaço desse grupo de pessoas que, sob uma visão racista, não teria possibilidade de participar dos demais espaços de participação social. E essa participação social, ela deriva, hoje, diretamente do texto constitucional. O artigo 1º, parágrafo único, fala que todo poder emana do povo, que exerce através de seus representantes ou diretamente nos termos da própria Constituição Federal, né? Então, também a participação social, o controle social, não é uma discricionariedade do agente público, ele é uma determinação constitucional. Eu não acredito que exista discricionariedade do agente público nas 3 esferas de poderes de permitir ou não, de criar ou não um mecanismo de participação social. É uma determinação constitucional, logo no artigo 1º, né? E acho que deve ser encarada como um direito de natureza fundamental, né? Numa sociedade que se propõe plural, de superação das estruturas de opressão, a participação social deve ser tida como um direito fundamental. E um direito fundamental que não vem descontextualizado. Ele vem no contexto de uma sociedade que se afirmava a partir de 88, como tenta se afirmar hoje, também democrática, né? O período da ditadura militar, de 64, basicamente quase 88, ele se afirmou com uma centralização muito forte do poder, principalmente no executivo. E esses princípios de participação direta na democracia, esses princípios de participação direta na democracia, que estão criados na Constituição, em leis infraconstitucionais, decretos, em vários instrumentos, eles partem desse pressuposto de que é necessário descentralizar o exercício do poder, inclusive para essas pessoas, para os povos e comunidades tradicionais e para os indígenas, né? E reforço que isso não é um atributo, por determinação constitucional, exclusivo do Poder Executivo. É de todos os 3 poderes. O Legislativo precisa prever mecanismos de controle e participação social, o Judiciário precisa propor, as organizações todas, o Ministério Público, todo o âmbito do Estado precisa propor, precisa ter efetivamente esses mecanismos de controle e participação social criados. E aí, eu entrando mais propriamente no tema, eu acredito que a gente pode, a grosso modo, apontar que existem 2 grandes meios de participação de controle social, que são os oficialmente estabelecidos e os não oficialmente estabelecidos, né? Entre os oficialmente estabelecidos estão, por exemplo, a eleição,
A utilização de instrumentos, como posto já no debate anterior da consulta livre prévia informada da Convenção 69 da OIT e de outros dispositivos, como a Convenção de Diversidade Biológica. As ditas mesas de diálogo, que são instâncias que, por exemplo, estão sendo aplicadas no INCRA, de realizar uma pretensa discussão, debate entre as comunidades quilombolas e o INCRA na efetivação da política pública de titulação dos territórios quilombolas. Mas eu acho que cada um desses dispositivos, existem outros, eles precisam ser analisados não só com relação ao nome que se dá a eles, mas com relação ao conteúdo, que é o final da minha abordagem aqui, que eu vou tratar também. Além desses, eu acho que tem outro que é bastante importante, que tem sido aos pouquinhos instituído, que é a ouvidoria externa nos órgãos. A Defensoria Pública aqui do Estado do Paraná, recém-criada há poucos anos, instituiu um mecanismo de participação e controle social, que é a ouvidoria externa, que tem uma ouvidoria no órgão, mas que ela não é exercida, necessariamente não é exercida por alguém que compõe a carreira de defensor público. É alguém que no Estado do Paraná é escolhido pelo Conselho Permanente de Direitos Humanos e necessariamente tem que ser alguém da sociedade civil, né? Eu acho que esse é um importantíssimo instrumento, inclusive porque na Defensoria Pública, a pessoa que exerce essa função por um mandato de 2 anos renovados por mais 2, tem inclusive assento no Conselho Superior da Defensoria Pública e é um canal importante de diálogo com a sociedade nessa instituição da Defensoria Pública, que é bastante importante hoje, principalmente na perspectiva da judicialização da política e da politização da justiça. Existem outros instrumentos também, como as audiências públicas, a própria judicialização é um instrumento, eu acho, de controle e participação social direta, a realização de denúncias, acionamentos de instâncias nacionais e internacionais, e os próprios conselhos, né, que eu vou chegar mais para frente. Mas também queria ressaltar que existem outros meios construídos tradicionalmente de participação e controle social que não estão previstos necessariamente na norma e precisam ser encarados como instrumentos válidos de participação e controle social, no mínimo, né? Isso porque, de um lado, o Estado também tem que se adaptar à forma de ser, viver e enxergar o mundo dos indígenas e dos povos tradicionais para poder dialogar com eles. Não adianta instituir determinados mecanismos hermeticamente fechados, com determinada previsão, se você também não dá abertura para o próprio Estado se adaptar àquele contexto e ouvir a demanda desses povos da forma com que eles também se propõem a colocar. Inclusive porque esses vários mecanismos propostos, eles não têm, a priori, na grande maioria, a efetividade que deveriam ter. Então, eles não podem ser, acho que de forma alguma, olhados como os únicos ou os principais instrumentos de constituição dessa relação de controle e participação social. E isso não é algo que vem só do campo popular, ele tem um reconhecimento jurídico que, não por acaso, ele se dá muito na área penal. Por que na área penal? Porque esses mecanismos tradicionais de contato, de diálogo com o Estado, muitas vezes são reprimidos na área penal. Muitas vezes. Muitas vezes. E um clássico desse é a ocupação de terras. Na minha forma de ver, a ocupação de terras é um mecanismo de diálogo com o Estado. Porque os outros mecanismos, em geral, falharam ou não estavam postos, né? E eu trouxe aqui 2 trechos de decisões que eu acho que são interessantes, que as duas foram decisões tidas em habeas corpus, em medidas que trabalhadores rurais estavam presos, e que ressaltam essas questões. E as duas são de tribunais superiores, uma do STF e outra do STJ. Eu vou pedir a licença para ler esses trechinhos, porque eles são bastante elucidadores. O primeiro é de uma decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, de 2007, de uma situação de um trabalhador rural ligado ao MST que foi preso. Ele diz assim: demonizar-se o MST é algo tão equivocado quanto santificá-lo. Supor que em seus atos não se possam conter abusos eventuais é tão aberrante quanto pretender atribuir-lhe toda a pecha de ilegalidade no seu atuar político. Aí a parte que eu grifo. A democracia há de tolerar protestos, interrupções de fluxos de veículos, manifestações públicas de discórdia com certos governos ou certas políticas e, em alguns casos, até mesmo a desobediência civil. Vê, é um ministro do Supremo Tribunal falando, não é um advogado popular. Embora esteja aqui adorando repetir esse trecho desse acórdão, mas veja, é o próprio Supremo Tribunal Federal, não por acaso, como eu disse, reconhecendo na esfera penal que a participação da-se dá de diversas formas, inclusive, em alguns casos, nas palavras do ministro, na desobediência civil.
O outro é um precedente já muito conhecido de quem advoga na seara agrária, também uma decisão liminar do ministro Luiz Vicente Chernichiaro, que ele diz assim: movimento popular visando implantar a reforma agrária não caracteriza crime contra o patrimônio, configura direito coletivo, expressão da cidadania, visando a implantar o programa constante da Constituição da República. A pressão popular é própria do Estado de Direito. E a pressão popular que se exerce através da ocupação de terra e por outros vários mecanismos é o meio que, muitas vezes, esses grupos entendem mais eficaz de diálogo com o Estado. Ou, às vezes, talvez o único mecanismo de diálogo com o Estado. Não por acaso, nos processos de desapropriação de terras para fins de reforma agrária, um pouco mais de 90% das áreas foram precedidas de ocupação de terra. Porque se não houvesse ocupação, não haveria desapropriação de terra. Então, não adiantava que os mecanismos estivessem postos como estão hoje, nas instâncias de diálogo com o poder público, especificamente com o INCRA, na questão da regularização fundiária, seja a questão do quilombola, seja na questão da reforma agrária, porque eles não são efetivos, né? Não são efetivos ao ponto dos movimentos sociais entenderem que precisam de outras formas, e utilizam dessas formas, e o judiciário... E não pode ser visto o judiciário como um bloco monolítico que pensa de uma forma só, né? Ele tem lidado com isso, né? E lida com isso muitas vezes na esfera penal, porque é onde chega no judiciário. Mas além desses outros mecanismos, já entrando uma parte mais relativa aos conselhos e participação social, é importante, acho que, apontar que esse não é algo muito novo também na nossa democracia, né? O primeiro conselho ele foi instituído em 1911, o Conselho Superior de Ensino. É claro que ele não tem a mesma característica, não teve, né, dos conselhos que a gente tem hoje, muito menos dos conselhos ligados aos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas. Mas a sistemática de fazer com que a sociedade tenha algum nível de diálogo institucional com o Estado através desses mecanismos não é algo novo, já é algo, vamos dizer assim, de certa forma, centenário, que tem algumas características, eu ressalto 3. Uma delas, que eu já disse, é essa descentralização do poder decisório, que tem muito, no caso brasileiro, no contexto brasileiro, uma relação com o processo da ditadura militar, da concentração do poder naquele período, na necessidade de democratizar e descentralizar esse exercício de poder. Ele é uma instância de diálogo e de criação de novas relações entre Estado e sociedade. Eu não encaro um conselho como um espaço de oposição entre sociedade e Estado, porque a oposição e as lutas que se dão lá, na minha forma de ver, são entre classes, entre categorias da sociedade, não necessariamente entre os povos e o Estado, embora isso aconteça, mas acontece porque às vezes o Estado está permeado por valores de uma determinada classe, não porque necessariamente os povos e comunidades tradicionais, na prática que eu tenho visto, estejam lá para se opor necessariamente ao Estado, né? Mas sim aos interesses que o Estado carrega, que são interesses também de classe. E os conselhos, eu acredito que eles ajudam a promover a transparência na deliberação e a visibilidade das ações, democratizando o próprio processo de tomada de decisão do Estado, né? Eu acho que tem inúmeras, eu vou falar sobre algumas delas, dificuldades nesse processo de lidar com conselhos, mas de longe eu vejo que é algo muito salutar. 2 semanas eu vim da 5ª Conferência Nacional de Soberania Alimentar e Nutricional. Tinha cerca de 2.000 delegados, 1.600 eram delegados da sociedade civil, de várias naturezas, ordens, desde os setores do agronegócio até indígenas, povos e comunidades tradicionais, tinha de tudo, agricultores, agricultoras, familiares, e eu via naqueles debates, naquelas milhões de salas, com milhares de temas, discutindo, eu não sei, sem números de diretrizes, um espaço muito rico de construção da própria democracia, porque você senta ali em grupos de trabalho, em círculo, geralmente, e que do lado do representante do agronegócio está o representante do indígena, os dois se engalfinhando ali e debatendo efetivamente quais vão ser as propostas, quais as diretrizes principais que o Conselho vai ter para o próximo período de 5 anos. Né? Ali, naquele momento, eu me via numa situação muito peculiar e realmente acreditando que, por mais que nos últimos anos de governo os conselhos tenham perdido muita força, o próprio exercício de participação nesses conselhos, o choque que é possibilitado nesses espaços, ele faz crescer muito tanto a visibilidade das demandas, e aí a gente está tratando aqui de indígenas e povos e comunidades tradicionais,
como também explicitar que existem modelos diferentes, e esses modelos estão em choque, em permanente choque, e às vezes eles simplesmente não conseguem sobreviver ao mesmo tempo, né? Que é o caso do conflito no campo, basicamente, do modelo que é propugnado pelo agronegócio, vamos dizer assim, e do modelo que é propugnado pelos povos e comunidades tradicionais, pelo campo popular, pelos camponeses, né? Então, eu nessa conferência, eu estava muito crítico no começo, né? Principalmente porque eu acredito que nos últimos anos, principalmente nos últimos 4, 6 anos, acho que os conselhos perderam muito espaço político, de poder, mas eu acho que eles ainda são um espaço muito importante, que ainda é preciso valorizá-los e lutar pela sua construção, embora eles não sejam a salvação da lavoura no que diz respeito à democracia, né? Eu acredito que os conselhos eles têm algumas funções, por exemplo, de apontar diretrizes relacionadas às políticas públicas, né? No âmbito do CONSEA é muito isso também, o CONSEA traça diretrizes de como o próprio a plenária do CONSEA traça diretrizes para como o CONSEA deve agir na relação com o Estado. São órgãos de assessoramento técnico também, e aí quando eu digo assessoramento técnico, eu não digo só do assessoramento técnico do doutor, digo do assessoramento técnico também de quem detém o conhecimento, que é o conhecimento dito tradicional. O aporte técnico que alguém que vem de uma comunidade indígena, que maneja determinado recurso genético, tem para uma discussão sobre patrimônio genético, eu acredito que dificilmente alguém com uma formação universitária tenha capacidade, como tem tecnicamente o sujeito que lida com isso, né? Eu acho que tem funções muito importantes de coordenação e articulação das ações das próprias políticas públicas. No CONSEA eu vejo muito isso, né? Programas como o PAA e o PENAI surgiram de dentro do CONSEA e são monitorados e organizados através também do CONSEA. Existem as instâncias próprias do Estado que gerem essas políticas, mas elas são muito monitoradas e geridas mesmo através do próprio Conselho, né? Sem falar em ações que são clássicas de monitoramento e fiscalização das políticas, de normatização. Tem conselhos como o CONAMA, que ele normatiza a forma de aplicação do direito administrativamente. Tem uma importância fundamental. Às vezes, como você vai usar a reserva legal e a área de EPP depende de resolução do CONAMA, normativa, num conselho que tem participação da sociedade civil, embora mitigada, por exemplo, se comparado com o CONSEA. Entre outros tantos, né? E eu sempre cito muito o CONSEA, não também por fazer parte do próprio CONSEA, mas também por entender que ele é um conselho que também não é muito por acaso que ele tem uma determinada força política ainda, é porque o próprio governo federal elegeu já há muito tempo, desde, eu acredito, da chegada do PT, que a superação da questão da fome é uma prioridade central do governo, né? Pelo menos a bandeira que se coloca é essa. E o CONSEA, como um órgão de comunicação com a sociedade que tem exatamente essa atribuição, se fortalece muito no processo, né? E o CONAMA, por sua vez, ele tem determinadas competências que fazem com que ele tenha poder, querendo ou não, porque é da competência do CONAMA. Vê, uma delas é estabelecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis e demais órgãos, conselheiros do CONAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Então, vê, em tempos de sarmaco e de desastres ambientais, saber que um conselho como o CONAMA, ele tem atribuição, o papel de editar normas e critérios de licenciamento de atividades que tenham impacto potenciais ou efetivos no meio ambiente, é algo muito relevante, né? Porque se discute muito sobre o caráter deliberativo ou não dos conselhos, e aqui é um exemplo claríssimo que ele tem uma deliberação muito forte. E não por acaso também a participação da sociedade civil é bastante mitigada. Os povos e comunidades tradicionais têm apenas um assento, acho que são 80 conselheiros, apenas um assento é dos povos e comunidades tradicionais. Em contrapartida, o CONSEA, que não tem esse tipo de atribuição deliberativa, tem cadeiras muito superiores. Acho que são 80 da sociedade civil e 40 do Estado. E de povos e comunidades tradicionais eu não saberia citar, mas se não chega à metade é bem perto disso, né? Religiões de matriz africana, enfim, tem uma participação bastante plural. E toda essa reflexão introdutória, ela é vista pelos setores mais conservadores também, mais ou menos da mesma forma. Não é à toa que no ano passado houve uma grande ofensiva, aquele decreto 8.234,
que pretendia estabelecer alguns critérios sobre como é que se dá esse tipo de participação social. Acho que vocês lembram, foi pouco antes, acho, do período eleitoral, né, que foi publicado esse decreto, e ainda há uma ofensiva avassaladora com relação a esse decreto. E eu separei alguns trechos para fazer também uma leitura aqui, para apontar qual que é o núcleo central desse discurso de quem se opõe à participação popular, tanto dos já conhecidos Reinaldo Azevedo, como também de outros também já conhecidos, mas não tão enigmáticos, como o Álvaro Dias, né? O que o Reinaldo Azevedo disse na época? Ele falou assim, o título da matéria dele, primeiro, presidente da Câmara tenta votar nesta terça decreto legislativo que anula a maluquice bolivariana de Dilma, né? Já no título, que muitas pessoas hoje, principalmente no Facebook, vocês leem só o título, né, já tem um pré-julgamento enorme ali. E ele diz assim, o indivíduo só aparece no decreto para que possa ser rebaixado diante dos coletivos e dos movimentos sociais institucionalizados, ou não institucionalizados, seja lá o que signifique uma coisa ou outra e seu contrário. Poucos perceberam que o decreto institui uma justiça paralela por intermédio da mesa de diálogo. Veja, a mesa de diálogo, que é tão criticada no INCRA por não ser efetivamente uma instância que propicia que os quilombolas efetivamente travem um diálogo, que é eu escuto, você me escuta também, a gente delibera junto, é tida pelo Reinaldo Azevedo como algo que cria uma justiça paralela, algo absolutamente lesivo à democracia. Uma outra matéria da Veja também, que está assinada pelo Daniel Gelim, ele diz o seguinte... a conclusão do texto dele, que tem o título também, o Decreto Bolivariano de Dilma e a Farsa dos Conselhos. Ele conclui o seguinte, essa multiplicação de conselhos populares por decreto pode satisfazer as panelinhas do terceiro setor, incrustando de ONGs a máquina pública. Pode atender às conveniências do Planalto, amansando os movimentos sociais em ano de eleição. Pode corresponder aos devaneios dos conselhistas, para quem os colegiados são fins em si mesmo. Pode até, é claro, resultar num ou noutro conselho funcional. Mas nada disso tem a ver com aprofundar a democracia, que é, como se sabe, o pretexto dos autoritários para subverter o regime. Veja o jogo de palavras que ele utiliza aqui. Ele diz que os conselhos estão subvertendo a democracia, com o pretexto de implantar um regime autoritário. Ao você vai ler o resto do texto, você não vê de onde que ele tira isso, assim, qual que é o fundamento que ele tira do decreto, ou são questões muito vagas, como o Reinaldo Azevedo, é uma coisa, mesa de diálogo é outra justiça, tirou do Poder Judiciário a atribuição. Mas aqui são, vamos dizer assim, os panfletários, né, os que escrevem assim. Mas, além dos panfletários, tem os que exercem o poder, como o senador Álvaro Dias, que foi quem propôs um projeto de decreto legislativo para sustar o decreto da participação social. E ele diz o seguinte, na justificativa do texto dele. Trata-se de uma forma polida com que o presidente da República decreta a falência do Poder Legislativo Federal e o sucateamento total e absoluto do Congresso Nacional. A opção feita para a regência da sociedade brasileira foi a democracia mista, onde as formas de participação direta do povo estão claras e taxativamente definidas. Ou seja, ele tem dois pressupostos na leitura dele, de que a instituição de conselhos, ou seja, a participação institucional da sociedade, seria um decreto de falência do legislativo. Mas da onde que ele tira esse tipo de... Qual que é o fundamento dele para ele expressar esse tipo de razão? Não tem. Você olha lá a justificativa toda, não tem. É um argumento falacioso. Assim como o que ele diz de que a democracia é mista, onde as formas de participação direta do povo estão claras e taxativamente definidas. Ou seja, ele está dando dois recados aqui. Ele está dando um recado que, na visão dele, na Constituição, não tem nada disso de participação de conselhos, que não está instituído na Constituição Federal, que absolutamente não é verdade, basta fazer uma leitura. E dois, de que, principalmente, as outras formas de participação, que não são aquelas previstas em lei, como ocupação, trocamento de BR, essas ações, essas efetivamente não estão previstas. E se estão previstas no Código Penal. E por fim, já, a minha fala é uma fala mais, a minha contribuição mais geral, porque depois o Hamilton ele vai se debruçar mais sobre os conselhos e a participação dos povos e comunidades tradicionais. Tem alguns elementos de que eu acho que são importantes no fortalecimento dos conselhos. Um deles é pautar a própria necessidade de fortalecimento dos conselhos, né?
É algo que tem se debatido muito a importância e a necessidade de participação, são muitas as demandas, muitos os espaços, e muitas vezes se discute sobre a priorização ou não dos espaços de conselho, né? E eu acredito que com todas as deficiências, e aí são muitas, não são poucas os conselhos existentes, principalmente desses relacionados aos povos e comunidades tradicionais, eu acho que é uma ferramenta de diálogo que a gente não pode deixar para trás. Eu acho que é uma ferramenta criada na institucionalidade, que está na lei, que tem previsão de funcionamento e que tem uma eficácia, que depende de muitas questões, entre elas do entender da sociedade que eles são espaços importantes, né? Isso. Também é importante ver que os conselhos eles não podem ser tidos como uma política de governo, de um tipo determinado de governo, mas tem que ser vista como uma política de Estado, de participação do Estado. E criar esses conselhos, estabelecer esses conselhos, fazer com que esses conselhos tenham uma determinada força, para que na mudança do grupo político que esteja no poder, você tenha condições de fazer com que esses conselhos continuem a ter algum tipo de funcionamento eficaz, né? Numa efetiva democracia participativa com todos os seus limites. Tem coisas que parecem detalhes também, mas que eu acho que por fortalecimento dos conselhos são essenciais, que é a viabilização do funcionamento administrativo dos conselhos. Aqui no Estado do Paraná, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos, às vezes grande parte das pautas o Estado vai pagar a diária de quem vem do interior, vai ter condição de trazer o transporte, como é que vai ser? Tem toda uma discussão de uma filigrama, de um recurso que é absolutamente ínfimo perto dos gastos do Estado. Não vou nem comparar com a parada técnica em Paris que o governador fez, de 48 horas, que eu acho que ele gastou muito mais do que talvez o Conselho tenha gasto na sua história para trazer as pessoas do interior para fazer os debates aqui, né? Então, parece algo simples, mas não é simples, porque quando você interrompe esse processo, quando tem dificuldades do funcionamento administrativo do Conselho, você interrompe a dinâmica e a continuidade do trabalho do Conselho, né? Não é algo, a priorização ou não desses recursos minguadinhos, dessa diarinha, dessa passagem de ônibus para vir para cá, é algo central no debate, né? E que toma uma agenda do Conselho de Direitos Humanos, por exemplo. Outra questão também importante é de estrutura administrativa de funcionamento e apoio do próprio Conselho. Quando o Conselho tem uma estrutura administrativa própria, que não é vinculada a uma Secretaria de Estado, por exemplo, o Conselho tem outra dinâmica. Porque, geralmente, quem participa dos conselhos não é um profissional do conselho. Ele não está 24 horas vinculado ao conselho, ele precisa de uma certa e mínima estrutura administrativa para que as coisas funcionem. Desde o chamamento da pauta até dar andamento naquelas deliberações que o conselho deu. E nisso, o conselho é um conselho que conta, até por ser um conselho nacional, com uma estrutura administrativa grande, com muitos funcionários, acho que são 15. E que eles estão ali alocados num determinado espaço, que é o espaço onde está a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, mas que ele tem uma autonomia minimamente, que permite uma mínima atuação de quem está exercendo essa função administrativa. Porque, às vezes no Conselho é tomada uma determinada deliberação que contrapõe o interesse que o Estado tinha naquele ponto. E como é que o agente administrativo do Conselho vai dar conta de dar vazão àquela decisão se ele está vinculado àquela secretaria que era contra aquela determinada decisão, né? Então é importante viabilizar essa estrutura. Por fim, e aí já entrando um pouquinho mais na questão dos povos e comunidades tradicionais, eu acredito que é importante que em todos os conselhos que os povos entenderem que deve ter participação, que eles tenham, e que existam também conselhos que tratem das questões próprias e que sejam, como tem no Estado do Paraná recentemente criado, conselhos específicos para povos e comunidades tradicionais. Por quê? Porque as demandas, ainda que não digam diretamente aos povos e comunidades tradicionais, são tratadas nos conselhos, acabam afetando os povos e comunidades tradicionais. Às vezes pensa, não, o Conselho de Medicina, o que ele tem a ver com a questão dos povos e comunidades tradicionais? Tem muito a ver. No Estado do Paraná, as pessoas são presas por ofícios que são tidos como práticas ilegais de medicina, né? Então, é importante que as pessoas estejam nesses espaços, pautando e se visibilizando e mostrando para aquelas pessoas que estão no conselho, ainda que sejam também da sociedade civil, que existe outra forma de pensar o mundo, né? E os conselhos próprios, para ser efetivamente um espaço de concentração desse tipo de demanda e de organização da ação do Estado, né, a partir da intervenção e do controle social e da participação social,
desses órgãos, desses interesses, desses povos, né? E, por fim, fechando mesmo, ressaltar o que eu disse no começo, que esses espaços, os conselhos, eles não podem ser encarados como os únicos espaços em que os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, vão poder travar diálogo com a institucionalidade. Eles são mais um espaço de participação social, eles não podem ser o espaço, né? Porque existem muitas formas, inclusive, e às vezes principalmente as não institucionalizadas, que na minha forma de ver são as que acabam trazendo maior êxito para as demandas dos povos e comunidades tradicionais, dos povos indígenas. Aí com isso encerro minha fala, agradeço o convite mais uma vez e ressalto novamente a importância da atividade aqui no Ministério Público. Obrigado. Mais uma vez agradecemos a participação do senhor aqui no nosso painel. E aproveitando aqui o gancho do início da sua fala, que ressalta a importância de participação do Ministério Público, quando o senhor disse que seria um pouco de novidade essa atuação do Ministério Público, Judiciário, no início da sua fala, e destacar a atuação aqui do Centro de Apoio, que trata especificamente do Centro de Apoio de Direitos Humanos, né, que tem dentro dos seus eixos o Centro de Apoio, a área de proteção aos direitos indígenas. E, inclusive, graças à atuação do Centro de Apoio, recentemente, isso veio em consequência de um grupo de trabalho que foi criado na terra indígena, para tratar dos assuntos da terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras. Sou promotor de justiça em Laranjeiras do Sul, e participamos lá de algumas reuniões com a equipe do Centro de Apoio para discutir exatamente os problemas, as demandas que tinham lá na terra indígena Rio das Cobras. E algumas das questões principais que eram levantadas, e essas discussões eram sempre abertas, a gente fazia sempre, inclusive no salão do júri, do fórum, lá em Laranjeiras do Sul, e salão aproximadamente desse tamanho aqui, com espaço bem razoável para participação de quem quisesse. O problema do alcoolismo foi uma das questões que foram bastante discutidas e levantadas, e depois da última reunião e com a visita do procurador Luiz Bueno na aldeia, fomos lá e tivemos um contato também direto na aldeia com os indígenas, e eles repassaram para a gente uma dificuldade que eles estavam tendo com o apoio do Poder Executivo Municipal, que estava deixando um pouco de lado a defesa dos direitos, a aplicação de recursos e a garantia dos direitos deles, principalmente com a questão material, construção, reforma, fornecimento. E dentro dessa conversa, nessa visita que tivemos na aldeia, eu fiquei incumbido de duas atribuições que, a princípio, pareciam bastante difíceis. Primeiro, porque eu tinha acabado de ajuizar uma ação civil pública contra o prefeito. Então, uma aproximação ali naquele momento, eu já estava preocupado de não ser muito bem recebido. Então, eu saí de lá com esse compromisso que eu assumi com o Centro de Apoio. Eu vou tentar tratar com o Executivo extrajudicialmente a questão do ICMS ecológico, do repasse, para garantir um apoio na infraestrutura mínima deles, da aldeia, toda a terra indígena, na verdade, que são várias aldeias, e a questão de um psicólogo, que, segundo eles, levantamentos feitos por eles, são 150 indígenas, dos 3.000 aproximadamente que lá residem, que sofrem com problema de alcoolismo. Então, diante dessas discussões, conseguimos, junto ao Poder Executivo,
e vai ser implementado a partir de dezembro, janeiro. Isso vai seguir de forma continuada a contratação de um psicólogo que vai estar atendendo pelo menos 3 vezes por semana dentro da própria aldeia esses indígenas que estão com um problema de alcoolismo. Até então eles teriam que se deslocar de Nova Laranjeiras até Guarapuava para fazer esse acompanhamento. Então dá aproximadamente 120, 130 quilômetros de distância. Então só aí a gente já percebe a dificuldade de acesso à saúde. Então esse problema está resolvido. Em janeiro vai ser contratado um psicólogo que vai atender 3 vezes por semana, pelo menos, os problemas relacionados ao álcool e outros também. E o ICMS ecológico, conseguimos agora na última terça-feira, foi assinado o TAC, termo de ajustamento de conduta, que garante o repasse de no mínimo 50% do valor recebido pelo município a título de ICMS ecológico. Isso equivale a aproximadamente R$20 mil ao mês. E esses valores aqui, aproveitando o seu tema, controle social e participação social, eles serão definidos pela aldeia, a aplicação. Não vai ser o prefeito que vai escolher sozinho dentro do seu gabinete, ou alguma pessoa dentro da prefeitura que vai escolher sozinho. Não. Os indígenas, o cacique Sebastião, vai reunir com as lideranças e eles vão estabelecer as prioridades que, de acordo com a realidade deles, devem ser seguidas pelo Poder Executivo. E eles vão passar para o prefeito o que eles querem que seja feito, o que eles querem que seja reformado, de acordo com as prioridades deles, e o Poder Executivo tão somente vai cumprir aquilo que eles definirem que devem ser feito. Então foram 2 questões importantes que nós conseguimos avançar, né? No primeiro momento houve uma resistência natural, porque sempre o Poder Executivo alega falta de recurso, sempre aquela mesma história que vem se repetindo ao longo do tempo, mas com um pouco de conversa e conseguimos a sensibilização do atual prefeito, e que não foi uma obrigação assumida pelo prefeito propriamente dito, uma obrigação assumida pelo município, e essa obrigação deve ser continuada. E a ideia é exatamente essa, de tentar garantir e implementar os direitos dos indígenas, no nosso caso lá da terra indígena Rio das Cobras. E, além disso, dentro dessa conversa, que no início foi, como eu já disse, um pouco complicada, o prefeito tinha um certo receio, e eu estou usando aqui já a palavra até que sirva para outros colegas que tenham, né, dentro das suas atribuições, tenha alguma terra indígena na sua comarca. Foi um pouco complicado, e o prefeito falava sempre que se o judiciário mandasse, ele fazia. Eu só faço a justiça mandar porque eu tenho medo. Porque o ICMS ecológico ele foi definido em 99, legislação municipal, e no ano seguinte o STF suspendeu liminarmente, uma ação direta de inconstitucionalidade, os efeitos dessa legislação. Então os prefeitos ficaram sem uma normativa legal expressa que os respaldasse. Só que, muito além de uma legislação estadual, existe a previsão constitucional de garantia dos direitos fundamentais. Então, dentro desse contexto, o prefeito pedia uma obrigação, uma ação judicial que mandasse. Eu falei, não precisa ser judicial. Existem mecanismos extrajudiciais que podem ser utilizados pelo senhor como uma justificativa para todos os fins, tanto o Tribunal de Contas, que é um dos medos que eles têm, e também do Ministério Público, que não vai questionar esse investimento do senhor na terra indígena. E aí entramos em contato no Centro de Apoio, que prontamente já providenciou uma minuta, né? O Centro de Apoio já tem essa minuta do termo de ajustamento de conduta,
para que os colegas que tenham interesse possam, de repente, estar tentando utilizar desse meio para poder garantir, né, esse repasse tão importante. A princípio, a gente olha, parece que 20 mil para uma terra indígena com 3 mil habitantes, aparentemente parece ser pouco, mas é muita coisa, é muito dinheiro. E foi um grande avanço. E eu até brinco que ganhei até um arco e flecha, né? Eles ficaram tão felizes e conseguiram um arco e flecha que tinha ano que eu queria comprar e não conseguia. Tinha mais de ano que eu queria comprar e não conseguia, porque não tinha quem fizesse. Sempre o arco e flecha lá na terra indígena já não tem muita gente que faz, sabe? Só os índios mais velhos que têm essa habilidade de fazer aquela engenhoca toda ficar bem feito, não quebrar e tudo. E foi para eles tão importante que eu ganhei de um índio que não vai fazer outro mais. Morreu aos 102 anos de idade e vou guardar lá com uma recordação desse grande feito. E a repercussão que tudo isso... eu estava falando com o colega Rafael hoje cedo, teve mais... a gente fazendo um comparativo, óbvio que não dá para ser usado assim a ferro e fogo, mas no dia do aniversário o Facebook bomba, né? Todo mundo mandando parabéns e tudo, e a notícia do termo de ajustamento de conduta que garantiu o repasse do ICMS ecológico bombou 3 vezes mais na linha do tempo lá do Facebook, e a gente vê a importância que tem essa atuação do Ministério Público na proteção dos direitos fundamentais, especialmente dos menos favorecidos. E aproveitei também um momento que eles viviam lá, o prefeito estava estavam meio brigados por conta da suspensão do repasse. Falei, olha, prefeito, vamos lá, é a hora de fazer as pazes, né? Vamos aproveitar. E a gente, infelizmente, em alguns pontos a gente precisa falar a língua deles, né? A eleição está aí, ano que vem tem voto, está na hora de conseguir ficar de bem de novo com os índios, e todo mundo parece que viveu feliz para sempre depois dessa assinatura desse termo de ajustamento de conduta. E, por fim, vou passar, antes de passar a palavra para o Hamilton... Obrigado. Antes eu queria fazer uma pergunta. Esse psicólogo que foi contratado, ele é junguiano? Porque tem que trabalhar nessa ancestralidade, porque senão não vai adiantar. Na verdade, eu não sei te dizer qual que... Ela tem alguma relação, ela tem um parentesco... e foi uma coincidência, inclusive, isso. Foi uma coincidência isso. É um psicólogo concursado, tá? Existe um concurso já na prefeitura, e o segundo colocado desse concurso é uma menina que ela tem pai ou avô indígena. Então, eles já conhecem, o pessoal das aldeias já conhecem essa psicóloga, a gente já sabe que é uma moça. Então, foi até uma coincidência. Por óbvio, ele não poderia escolher, né? Para contratar um psicólogo, deveria ser através de concurso público, mas, por sorte nossa, ele vai ter essa relação, sim, com a médica, já que atende a aldeia, filha do Adir, do INCRA, da FUNAI, que é neto de indígena, então está tendo uma correlação muito interessante lá na aldeia. E antes de passar, só para destacar essa atuação nos conselhos, conselho hoje esse problema de falta de participação efetiva do conselho nas decisões democráticas tem sido um problema crônico, não só na área indígena. Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, o Poder Executivo tem a tendência de querer dominar as decisões dos conselhos. Na última sexta-feira, estava na reunião do Conselho Municipal de Saúde, em Laranjeira do Sul,
e o Conselho com a composição nova, eles chegaram com uma proposta de uma política pública para os servidores municipais. Ia começar com os servidores da saúde e ia passar posteriormente, um plano piloto na saúde, ia passar para os outros servidores, que é um atendimento psicológico preventivo para um grupo e um outro terapêutico para um outro grupo que já sofre com problemas em relação ao estresse do trabalho, enfim. E a preocupação deles, eu percebi ao final, a última fala da menina que apresentou o projeto era assim: e agora espero que a gente possa contar com o apoio do Poder Executivo para poder conseguir levar esse projeto para frente. E aí eu levantei o dedo e falei assim: não, vamos refazer essa sua frase. A senhora está aqui, o conselho está aqui. É isso que vocês vão decidir? Essa é a política que vocês estão definindo, que vão implantar na saúde no município de Laranjeira do Sul? Então, o Poder Executivo ele só tem duas opções: ou faz, ou faz. Os valores acabam se invertendo, e se a gente não conseguir sempre estar acompanhando essa metodologia do Executivo querer interferir e decidir pelo Conselho, se alastra por todos os conselhos. Não é um problema que a gente encontra só aqui, infelizmente. Então é preciso estar de olho nisso para que essa participação democrática importantíssima nos conselhos tenha, de fato, o seu efeito prático. E com isso passo a palavra ao Hamilton José da Silva, presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, membro da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Agradeço a participação do senhor e, mais uma vez, não poderia deixar de ser diferente, ressaltamos a importância da sua fala e da sua participação aqui nesse nosso evento. É uma satisfação recebê-lo aqui no Ministério Público. Obrigado, doutor Danilo. Boa tarde a todos, todas. Então, eu sou Hamilton, sou faxinalense do município de Pinhão, Faxinal dos Ribeiros. Mas antes de ser faxinalense, antes de ser APF, antes de ser Rede Puxirão, antes de ser Comissão Nacional, Conselho Estadual, eu sou bisneto de um casal faxinalense da minha comunidade. Isso quero dizer que a nossa cultura, o nosso costume tradicional é de muitos anos. Não é uma coisa de 97, quando foi criado o decreto que cria as Aresur. Não é uma coisa de 2005, quando foi criado a APF, Articulação Puxirão dos Povos, faxinalense. É uma coisa muito antiga. As pesquisas aí de alguns doutores, fizeram, que constataram aí 300 anos de existência da comunidade faxinalense. Então eu nasci nessa comunidade, me criei lá. Dos 5 irmãos eu sou o mais velho, ajudei a criar os meus irmãos trabalhando na roça, que dava 16 quilômetros do lugar do faxinal, porque o faxinal, já aproveitando para o professor do Pará, pediu para querer conhecer melhor o que é o faxinal, como vir no faxinal. Amanhã nós vamos participar novamente de uma mesa específica que vai falar do faxinalense, dos faxinais. Mas já aproveitando, o faxinal é uma área que não produz, nós não vivemos da produção de grãos. Não é esse o forte da nossa economia, do nosso jeito de ganhar dinheirinho. Nunca foi. Nós ganhamos a nossa vida do extrativismo da erva mate, de pinhão, que está ficando escasso, e do rebanho, nas áreas de criador comunitário, que é o faxinal. Preservando toda aquela biodiversidade, todo aquele ambiente, e a planta de grãos para consumo é fora do faxinal. Meu avô tinha 2 áreas, uma no faxinal, de 30 alqueires,
para 8 filhos que deixou, 30 alqueires, aliás, 15 alqueires de faxinal para 8 filhos e 15 alqueires de terra de planta para os 8 filhos. E ainda essas áreas nossos pais deixaram e nós preservamos. E então nós estamos liderança, a minha militância no movimento social, sempre vivendo, porque no caminho da luta pela terra, na luta por política pública para nós do interior, nós nesse caminho fomos descobrir que antes de ser pequeno agricultor, nós tínhamos uma identidade faxinalense que nós não sabia. Eu só fui descobrir essa identidade faxinalense em 2005. Já passei dos 50 anos e em 2005 eu fui descobrir que eu era faxinalense e que além de mim tinha muitos outros povos de comunidades tradicionais, além dos indígenas, dos quilombolas, do Paraná. Só a partir de 2005 que eu fui saber isso. Mas eu via falar na minha infância de índio e de negro, mas eu via falar só mal deles. A gente cresceu escutando falar mal. É o que falavam, né? Que o índio era, assim, não nessas palavras, mas dava a entender que não era humanos, né? Que era perigoso, que pegava as crianças, nossa, e que tinha que se cuidar. E que tudo que era errado, os negros faziam. É assim que eu me criei ouvindo, né? Esse preconceito. E quando eu entrei para a PF, a partir do primeiro encontro de 2005, logo eu fui indicado pelo movimento faxinalense para participar representá-los na Comissão Nacional. Eu fui ver a diversidade cultural, essa riqueza que o Brasil tem, conhecendo os outros povos nas diversas regiões do país. Os outros povos que, quando eu entrei na Comissão Nacional, eram 15 que estavam reconhecidos na comissão, hoje são quase 30 reconhecidos na Comissão Nacional. E aí eu fui me dar conta e tomar esse conhecimento dessa diversidade cultural que tem no país e que eu não conhecia e me criei. Falar do povo do terreiro, nossa, era uma coisa diabólica, assim, no meio da nossa família, a coisa do mal. Falar do povo do terreiro. E eu fui ver na Comissão Nacional que não é nada disso, que é mais uma religião que tem, das tantas que tem. E aí eu fui ver e aprendi a defender os povos. Hoje eu defendo os povos. Em qualquer espaço que eu esteja, eu defendo os povos tradicionais do Paraná, do Brasil, seja qual for que seja. Defendo como que se fosse a minha etnia. Sempre brinco com os companheiros falando assim, falou mal do quilombola, do indígena, do cigano ou do pescador, já compra briga comigo. E é verdade. E assim, até os anos 70, 80, por ali, a nossa comunidade faxinalense, ela, dentro do município, eram enormes áreas faxinais que trocavam de nome. Uma era faxinal vou dar um exemplo lá da minha região. Minha comunidade faxinal do Ribeiro, mas divisando com ela já tinha outro faxinal das Taquaras, divisando ali já tinha outro faxinal com outro nome, e ia emendando tudo. E dava aí em torno de 5, 10 mil alqueires de área. Essas comunidades, todas elas criador, todas elas vivendo o mesmo sistema, e com uma preservação perfeita. E não havia ali miséria, não havia destruição, muita solidariedade. Até eu fiz uma música, compus 2 músicas cultural, uma delas está gravada por um artista, é um servidor público estadual, que é artista profissional, que gravou no seu CD a música que eu escrevi, que fala um pouco dessa cultura. Mas, quando foi, então, ali nos anos 80, apareceu as coisas estranhas no nosso meio. Coisa estranha que eu falo
o uso do veneno, jagunço, o latifúndio, dizendo para nós que aquela terra era dele e que nós não tinha mais como ficar ali e que nós não podíamos usufruir de nada dali porque aquela terra tinha dono. Para quem é aqui do Paraná sabe de que eu estou falando, que é do Zatra, que ganhou, já hoje na fala aqui, eu não lembro quem que falou do ex-governador Lupion, que criou essa maldade tão grande lá no nosso município, doando uma concessão de área de 60 mil alqueires no meu município, em concessão para a indústria madeireira Zatra, uma empresa europeia que se instalou lá e fez tudo isso. Além de tomar as terras nossas, causou maior devasse. Tirou toda a nossa riqueza da floresta, da araucária, da embuia. E além de tantas famílias, tantas crianças que ficaram sem pai devido à jagunçada. E interviu muito no nosso modo de vida, porque começou a vender essas terras que eles grilaram de nós, depois ganharam a concessão. Mais para frente, essas concessões virou matrícula, todas viraram matrícula registrada. A forma, todo mundo sabe como é que usa, né? E eu perdi um pouco o raciocínio. Esse território nosso, então... das vendas, né? Das vendas. Eles começaram a vender essas áreas para gente, pessoas, famílias do oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e que vieram e se instalaram no meio do nosso criador, e já vieram com o pacote do modo de fazer agricultura, na cultura deles, né? Que já trouxeram ali o veneno, a destoca, a semente híbrida, tudo que nós nem conhecia, implantaram no nosso meio e houve uma matança dos nossos animais, porque nossos animais eram soltos, comum, nosso rebanho era tudo junto, era um costume dos meus bisavós, e começaram a matar os nossos animais. E quando nós levávamos, e nós não tinha apoio nem eles, na justiça eles estavam certos, nós estávamos errados. Nós não tínhamos apoio da prefeitura, nem da delegacia, nem de nada. Nessa época, o Pinhão acho que não era comarca ainda, ou era recém. Nós não tinha a quem recorrer, porque nós sempre estávamos errados. Como sempre dizem até hoje que nós somos errados e atrasados e um monte de coisa. Preconceito. Só depois, em 92, que nós organizamos uma resistência e tem alguns frutos. E no meio dessa resistência, no meio dessa liderança, eu me descobri como faxinalense. Através do primeiro encontro em 2005, chamado pelos pesquisadores, pelas universidades, algumas ONG. E aí logo, quando eu estava e ainda estou na Comissão Nacional, houve esse reconhecimento, houve os decretos lá que cria a Comissão Nacional, 6040, depois o decreto que cria a política nacional para povos em 4 eixos. Aí nós começamos a discutir no Paraná e começamos com os quilombolas da região do Guarapuava, mais os ilhéus da Ilha Grande do Paraná, a do Rio, também foram expulsos o lago da Itaipu, pela criação do Parque Nacional. E nós chamamos os demais povos tradicionais do Paraná e criamos uma rede que se chama Rede Puxirão. É uma articulação, um espaço de articulação, onde nós nos reunimos em 2008, a primeira vez. Fui todos os segmentos tradicionais do Paraná para aquela reunião em Guarapuava. De lá nós saímos com a Rede Puxirão, esse espaço de articulação que tinha um propósito de, primeiro, nós nos conhecer e ver onde nós podemos somar, onde a gente é comum para propor para o Estado. E a rede vem se reunindo até hoje, e existe o Conselho Estadual
indígena e de povos e comunidades tradicionais, do qual eu sou presidente, indicado pelos companheiros e companheiras, que é uma proposta da Rede Puxirão. Desde o início ela tinha esse alvo de criar um espaço onde pudesse contar com a participação também do Estado com um objetivo claro, que é criar um projeto de políticas públicas de Estado para os povos do Paraná. E hoje nós temos, participando do Conselho, os caiçaras, faxinalenses, cipozeiros do litoral, os quilombolas, pescadores artesanais, terreiros, as benzedeiras e benzedores, ilhéus do Paraná, do Rio Paraná, os indígenas e os ciganos. Esses são os povos que estão hoje representando o Conselho. Meu vice-presidente está aqui, servidor público, o Sérgio, no meio da plateia. Nós estamos hoje, desde a época da nomeação e a tomada de posse, nós ficamos trabalhando até poucos dias atrás na questão da regulamentação do regimento interno. Essa parte já está concluída, já foi, já está no diário, né? A regulamentação do Conselho. E agora nós estamos partindo para a criação das câmaras técnicas para que a gente possa partir para as ações mesmo. E eu falei lá no Conselho, falo aqui, falo em qualquer espaço, que o Conselho, além de ele ter esse propósito principal, que é a criação da política, para virar uma política de Estado, ele também é uma ferramenta e um espaço onde a gente possa pautar de fato o Estado, que tem uma obrigação de receber a nossa proposta política e a implementação. E eu não queria ver mais um espaço, um órgão criado, mais uma política criada para não ser implementado como é a política nacional. A política nacional não tem implementação, não tem orçamento, nós ficamos refém dos alguns editais que saem, nem todos esses editais, as exigências atendem o nosso modo de vida, então fica muito difícil. Dá para dizer que não tem nada, não basta só reconhecer, não basta só pôr no papel, se não for para implementar. Então eu sempre digo, nós não podemos criar um conselho, mais um conselho, para ser mais um espaço para fazer uma boa política no papel e não funcionar. Eu nem vou participar mais se for para ser assim. Então nós vamos batalhar, fazer de tudo, o Sérgio, os companheiros que estão lá, nós vamos fazer de tudo para que esse conselho seja de fato ferramenta e que paute mesmo, e que a política seja de fato implementada com as bandeiras, com os eixos de bandeiras que nós achar necessário. Então o conselho para mim é isso. Fora isso não tem muito sentido a gente estar no espaço desse. Tivemos eu diria assim, um embate ali interno no Conselho para que o Estado desse para nós uma mínima de estrutura para nós poder participar. A Secretaria Executiva ficou dentro da SEJU e aí nós garantimos, até deu um problema ali no início, que o Estado estava com problema para dar o transporte para nós. Foram 3 reuniões que não deram quórum em função de falta de apoio correto. Teve apoio, mas não era incorreto. Até que nós conseguimos bater de frente, brigar, para que esse apoio do transporte fosse correto para nós poder estar ali no dia da reunião e que a participação desse quórum. Conseguimos. Então, aos poucos nós estamos vencendo as etapas ali dentro. Mas eu diria assim que o pessoal que está trabalhando com nós ali, do governo, são pessoas com até agora dá para perceber assim, um interesse bom. O pessoal que está ali não tem interesse em atrapalhar. Eu diria assim, até o momento. Então, do Conselho, é um conselho novo. No Brasil nós temos poucos estados que têm comissões ou conselho, e o estado que mais avança nessa questão de conselho ou comissão, acho que é a comissão lá estadual da Bahia, é a Bahia que mais avança, né? Essa questão dos povos das religiões lá é muito forte,
dentro do poder público, tem apoio. E nós queremos que isso expanda, né, para os outros estados. Mas assim, a política nacional em 4 eixos. A bandeira principal, número 1 de eixo que nós temos lá é a luta pelo território, a terra e o território. Já fazem 5 anos que existe esse eixo e não sai. A gente só vê assim mais abusos, né? Dentre esses abusos do governo federal é mais ou menos aquilo que a mesa anterior estava falando, que é da não consulta aos povos para as coisas, né? Exemplo disso é aquele projeto 13.123. Outro exemplo é essa questão do CAR agora, que o governo abriu, considerou um CAR para nós, povos e comunidades tradicionais, mas através de concessão contratou a Universidade Federal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, para elaborar o sistema, e não foi considerado o formulário diferenciado. Então, se abre lá, só tem um formulário. Então, não resolveu nada querer que fosse diferente, e se não tem um formulário diferenciado para nós. E nós estamos numa briga. Ontem nós tivemos a Rede Puxirão, em parceria com a Universidade Federal, chamou o governo federal e também aqui do estado para nós resolver essas coisas erradas que estão na proposta do CAR. E nós defendemos o CAR coletivo, não o CAR, pelo menos na APF, porque dentro de nós, povos, nós temos que nos respeitar algumas diferenças que nós temos, né? Acho que essa questão do CAR é uma autonomia de cada povo, qual é que tipo de CAR ele quer fazer. No caso nosso, faxinalense, nós queremos um CAR comunitário. Nós não queremos cadastrar individualmente as famílias, e sim o território, o perímetro. É isso que nós defendemos e estamos negociando. Mas deu para ver mais uma falta de consulta. Como é que a universidade vai fazer uma proposta com essa diversidade para o CAR única, um padrão único? Mais uma vez, desconsideraram a diversidade cultural dos povos. Eu falei que a política tem 4 eixos, então os outros é a inclusão social, fomento e infraestrutura. Nenhum deles funciona. Nenhum deles tem nada, assim, uma política definida, com orçamento, assim, um órgão responsável. Então, quando eu escuto, às vezes eu quase entro em desespero quando eu escuto os companheiros indígenas e os quilombolas que têm, eu diria assim, um marco legal para que seja executado as políticas. E a gente sabe a dificuldade e a negação do direito para eles. Imagina para os demais 28 povos que tem no país, que não tem marco legal, não ser o 6040. 8169, os artigos da Constituição Federal, que não deixa muito claro com relação, mas tem as brechas, né? Já hoje, na mesa anterior, eu tinha me inscrevido devido ao tempo, depois eu retirei, mas era um pouco isso, né? Como é que as autoridades do Ministério Público vê isso, essa falta de legislação para nós? E isso esbarra quando nós vimos, porque nós somos lá na comunidade, como liderança, nós somos os criadores de conflito. E é verdade. Porque até é bíblico isso, eu gostaria até de passar para quem acredita e para quem lê, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, 34 a 39, está falando que o bom pastor, o bom militante, o bom cristão, o bom filho de Deus é aquele que leva o conflito. Porque para nós construir a paz, primeiro nós fazemos o conflito. Porque a injustiça é tão grande dos 2 projetos que existem, e que o projeto da morte e do mal quer sobrepor o projeto do bem, que é o que defende a vida e os meios de vida nossos, que é o ambiente que nós vivemos, toda a biodiversidade e a vida, e aquilo que é tão rico para nós, que é a água, a floresta, a fauna e a flora, e tudo que a biodiversidade tem,
que foi feito para a gente viver em consonância com ela, nós defendemos isso e queremos viver em harmonia. Enquanto que o outro lado, em nome do capital e do lucro, destrói tudo. Em nome do lucro, em nome do capital, não interessa a vida, não interessa a vida humana, não interessa o meio que vivemos. E o principal conflito com nós é com o agronegócio. Nós temos 227 comunidades no levantamento que nós temos faxinalense no Paraná. Desde a criação do nosso movimento em 2005, nós chegamos, por falta de estrutura nossa, nós só temos 32 inseridas no movimento. E essas 32, as duras penas do conflito com quem quer acabar com a comunidade, com o projeto de morte. E quando nós somos chamados para ir para uma comunidade, para organizar a comunidade, para fazer a resistência, porque há anos está dominada, e a vida ameaçada, e todo o seu território ameaçado, e quando nós somos chamados e irmos para lá, nós já avisamos, se preparem. Porque a se organizar para fazer resistência, o outro lado também se arma. E se arma forte. E a briga está feita. Por isso que nós vemos assim, nós levamos primeiro o conflito para depois, através dele, construir a paz. É isso que o próprio Jesus falou. Não pensem que eu vim trazer a paz, mas sim a espada. Porque ele viveu o projeto dele foi conflitoso. O projeto dele era para acabar com as injustiças sociais de dominação naquela época, e de muito preconceito e discriminação. O projeto dele era para romper com um projeto criminoso que tinha. Por isso que todos os militantes não pensem que nós vamos construir esse projeto vivendo no mar de rosas, porque não vai acontecer. Nem nós, faxinalenses, e ninguém dos povos tradicionais. É no meio da briga mesmo, porque dois projetos em jogo que se chocam. E eu digo com toda certeza, um de morte e um de vida, que é o nosso. Esse projeto de morte que está aí, que em nome dele não se faz nada para nós, não se cria nossas reservas, não atende a nossas reivindicações, não cria política, não implementa política, porque somos considerados atrapalho para aquilo que eles chamam de desenvolvimento, que para nós não é. Que é gerenciado, implementado, executado pelo agronegócio. Eles produzem só 30% ou menos ainda daquilo que os humanos precisam para se alimentar. E esses 30% que eles produzem está todo contaminado de veneno. Está todo contaminado de veneno. Os outros 70% que eles produzem não fica no Brasil e não é para alimentar humanos. E o pior disso, tudo financiado com o nosso dinheiro. E o que sobra para nós de tudo isso? O que sobra para nós brasileiros? O que sobra para nós? Poluição, desmatamento, envenenamento das nossas águas e as consequências disso, o desaparecimento das nascentes de águas, o desaparecimento da biodiversidade, o desequilíbrio climático, os bebês que nascem com deficiência física e a saúde humana. O exagero nos casos de depressão, muito câncer no estômago e no intestino, e um enorme prejuízo para os cofres públicos e uma enorme fila no SUS. É isso que sobra para nós, de todo esse financiamento desse projeto criminoso, na minha opinião. Eu, como cidadão faxinalense, eu não aceito isso. Eu fico feliz assim de participar de uma mesa onde a gente ainda acredita em gente como vocês, promotores comprometidos, e aqueles que estão assistindo pela internet, né? Quando o companheiro aqui, o Dr. Danilo, falava da ação dele
lá nos indígenas com relação a semestre ecológico e outras questões, eu estava aqui querendo dizer para o senhor, não vou dizer que o senhor tem que sair de lá do Laranjeiras, porque o senhor tem um bom trabalho lá e deve ficar lá. E nós temos essa experiência. Essas transferências aradas que acontecem, dos promotores que não ficam nas comarcas, atrapalham muito nós. Muito mesmo. Por isso eu digo que o senhor fique lá. Mas se não fosse isso, eu ia pedir para o senhor passar nas comarcas onde estão os faxinais e que recebe o semestre ecológico. Nós estamos precisando do senhor. Ou de gente parecida com o senhor lá nas nossas comarcas. Por exemplo, o Pinhão. A semana passada aliás, na última reunião, Sérgio, no dia 28 de outubro, você lembra que eu fiz lá essa denúncia do descaso de alguns prefeitos que recebem semestre ecológico. Eu estou falando de uma região só, que é lá a minha, região de Guarapuava. O prefeito de Pinhão, do Turvo e de Boa Ventura de São Roque, que recebe semestre ecológico, dos faxinalenses, que é para repassar. Pinhão recebeu em 2014, 2015, mais de 300 mil. Até quando nós fizemos a denúncia, eles tinham repassado 60 mil. Agora, ontem, eu fiquei sabendo que repassaram um projetinho de mais 40. Dos 300. Então, foi para 100 mil o repasse. O pedido da comunidade, que é a decisão onde gasta o dinheiro, não é do prefeito, e sim da comunidade, e isso que o senhor propôs lá, que aconteceu lá com os indígenas de Laranjeira, está certo. Nós também, é a comunidade que decide onde gasta o dinheiro e não o prefeito. Só que quando é ele que faz a licitação, e essa licitação que não deve gastar mais do que 40 dias, no nosso caso está gastando 8 meses até 1 ano para acontecer uma licitação. Porque eles pegam o dinheiro nosso, por mais que a gente combinou em depositar numa conta separada para gastar só com o nosso projeto, não. Eles gastam o dinheiro no bolo, no gasto geral da prefeitura, e quando chega o nosso projeto, eles não têm dinheiro para pagar. É isso que está acontecendo. E é isso que nós denunciamos aqui, no Conselho, na CAOP e nas comarcas. E eu pediria aos senhores, a CAOP e os outros promotores, o senhor, doutor Danilo, e os que estão ouvindo pela internet, que nos ajudem a resolver essa situação, que não é só de Pinhão, que não é só de Turvo, e que não é só de Boa Ventura de São Roque, mas também é de Rebouça, que também é de Irati, que também é de Ponta Grossa. Em toda parte dos povos e comunidades tradicionais recebem semestre ecológico, há esse abuso, esse descaso. E isso que nós no Pinhão ainda temos, e Rebouças, temos leis municipais que diz que o prefeito, um artigo que o prefeito tem que repassar em projetos demandados pela comunidade. Nem isso eles respeitam. Então só precisa dizer o descaso com o nosso. Essa criação de Comissão Nacional, de Conselho Estadual, Rede Puxirão e outros, reconhecimento através da comissão, dos decretos, não bastou. Não bastou. Só reconhecer não basta, não adianta. Tem que implementar, tem que haver mais seriedade, tem que fazer, tem que pegar, porque não é por falta de proposta nossa. Nós temos muita proposta, nós entregamos muito projeto para eles. Mas é 8 meses, 1 ano para atender. Pego o dinheiro, jogo. Não cumpre o que combinam com nós em ata, de abrir uma conta e depositar ali separado o dinheiro para gastar só com nós, porque não foi eles que correram atrás, foi nós. Eu estou falando da área, semestre ecológico para os faxinelenses, eu estou falando da Aresur, a área especial do uso regulamentar, que tem um decreto de 97 aqui do Paraná, que autoriza isso. E nós não precisamos ir lá na prefeitura pedir, peça a SEMA que cadastre nós. Nós mesmos fazemos isso, porque nós temos uma relação muito boa com os órgãos ambientais do Paraná, a SEMA, e com o IAP, o Departamento Socioambiental, que está aqui, a doutora Marte, que também está lá atrás, que faz parte do conselho representando a SEMA, e ela sabe o que eu estou falando. Não precisa o prefeito, lá em Pinhão, nós e outras comunidades, a comunidade propõe para o Estado, e o Estado vai lá, faz todo o trabalho que tem que fazer, e depois a SEMA cadastra nós e libera o recurso para a prefeitura, porque não tem outro caminho, não dá para passar o dinheiro direto. Só passa pela prefeitura, mas a encrenca está feita.
E nesse povo que está eleito, nesse que está vencendo agora, ano que vem o mandato deles, está sendo pior. Está sendo pior, muito pior. Rebouça e Krieger, aliás, município de Rebouça e município de Boa Vitória São Roque, fechando os Krieger, não repassou nem um centavo esse ano ainda. Rebouça também tem uma lei municipal que fala lá que eles têm que passar 80% do recurso. Então, doutor Danilo, é muito crítico. E os indígenas do Turvo também não recebem esse mesmo lógico onde nós sabemos. Então é muito grande esse descaso, principalmente dos executivos municipais com nós. É muito grande a dívida. Acho que era isso, né? Então, reafirmar que esse reconhecimento, só reconhecer não dá, tem que implementar. O grande problema está no Executivo. O nosso conflito vai desde os prefeitos, o agronegócio que quer destruir tudo, até o governo federal. Nós temos pedidos de... Porque nós temos um monte de problemas fundiários também. A nossa reforma agrária, a forma de resolver o problema de falta de áreas, porque quando criaram as Aresul em 97, demarcou-se um pedacinho, eu vou dar o exemplo, lá de Rebouça, o Faxinal, conta seu acertulho, o doutor Amar, que a senhora já ouviu isso com certeza, ele fala assim, que o nosso Faxinal aqui, o nosso criador, emendava com o município de São Mateus. Era 10 mil alqueire. Quando criaram a Aresur, eles vieram aqui e demarcaram, também sem consulta, as 19 primeiras, acho que foi sem consulta. A doutora Amar está sinalizando que eu estou certo. As 19 primeiras Aresures que foram criadas no Estado em 97, foi para atender o pedido dos prefeitos sem consultar a comunidade onde que era a delimitação. Eles fizeram a delimitação para onde interessava para o prefeito, e aí houve uma perca de território enorme. Se perdeu praticamente quase tudo o seu território com essa demarcação. Então o Rebouça de todo esse território, que segundo seu ACIR era 10 mil alqueires, ficou com 300. Só 300 alqueires. Com 180 famílias morando dentro, e a metade delas dependendo de favor, que são 100 terras ali dentro. E ainda o prefeito do município hoje quer acabar, o prefeito do Rebouça mais o prefeito do Boa Vitória São Roque, querem acabar com a Aresur, querem cancelar. Para onde é que vai o povo? E para onde é que vai a floresta? Para onde é que vai a biodiversidade daquele faxinal, do que restou? Então, eu estou assim, pedindo socorro mesmo. Não só para nós faxinalenses, mas para todos os povos do Paraná, que estão na mesma situação. Obrigado. Hamilton, agradecendo as palavras de apoio e incentivo, tenho certeza que a equipe do Centro de Apoio vai trabalhar, e já está trabalhando, no sentido de divulgar e ampliar essa ação com relação ao ICMS ecológico. E tenho mais certeza ainda que, além de divulgar, eles vão conseguir, com os colegas das outras comarcas, aplicar isso na prática, porque eu percebo, isso aconteceu comigo, eles conseguem sensibilizar até os colegas que são mais afastados um pouco dessa causa da defesa dos direitos indígenas. Então, eu acredito que nós não teremos problemas com isso. Pode ser que um município ou outro tenha um pouco mais de dificuldade, mas acredito que conseguiremos sim ampliar essas ações. Em relação, por conta do horário, nós vamos passar para um intervalo agora de 10 minutos, com coffee break, todos estão convidados. E ao final, se alguém tiver o interesse em debater, discutir, fazer alguma pergunta, poderão fazê-lo. Agradeço mais uma vez a presença dos dois que participaram e contribuíram com o nosso evento.